TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Estamos começando mais um Sociedade de Direito, programa gravado no estúdio Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade de Grande Fortaleza, para a FGF TV. Participe do programa enviando sugestões ou mandando suas dúvidas através da fanpage no Facebook, facebook.com/faculdadefgf, e ainda através do Twitter, @faculdadefgf. O programa de hoje tem como tema Júri Simulado da FGF, e para falar sobre esse tema, convidamos ao programa o coordenador adjunto do curso de Direito da FGF, o Dr. Ivonaldo Albuquerque Porto, e ainda os alunos de Direito da FGF do primeiro semestre que participou da defesa do caso, o senhor Gilnário Ribeiro da Costa. E por fim, o aluno do curso de Direito da FGF do primeiro semestre que participou da acusação do caso, o senhor Antônio Marcos de Souza Silva. Senhores, sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje a gente vai vamos falar um pouco sobre o júri simulado da FGF, que já virou uma tradição, que ao meu ver, como são o primeiro semestre, como estão iniciando o curso, é o primeiro contato com aquele direito real, porque nos primeiros semestres a gente vê muita teoria, porque é importante, você vê muitos princípios, aquelas cadeiras introdutórias, e o júri simulado é uma tradição de aproximar logo o aluno, ter aquele primeiro contato, não é isso, professor? Sim, é de grande serventia, né, para todo o curso, a prática simulada do júri, do tribunal do júri, já que apenas o que é dado em sala de aula é apenas, na realidade, um complemento. A prática é totalmente diferente, não é, da realidade vivida em sala de aula. Então se faz necessário que se traga a doutrina de sala de aula para o dia a dia forense através do júri simulado, em que os alunos são os autores, digamos assim, né, de todo o processo. Senhores, eu quero saber a opinião de vocês. Seu Gilnário, primeiramente, como foi participar do júri, como foi ter aquele primeiro contato com o direito, se o senhor já tinha assistido alguma audiência antes de começar o curso, ou realmente foi o primeiro contato do senhor? Diante da situação de contato com o júri simulado, foi a primeira, certo? É notório também que a gente já tinha uma experiência de vida, porque já trabalha em cima de algumas situações profissionais, né? E é louvável porque nós estamos ainda no início, as técnicas que adquirimos ainda estão a desejar, certo? E para trabalhar em cima de um consenso, certo? É determinante, porque o aluno ele já se vê, certo, na figura do advogado, né? Seja ele criminalista, seja ele defensor público. E trabalha isso aí, o elan também, porque ele vai em cima do que ele está se objetivando. Por isso, eu acho louvável e é fundamental para o início, certo? O início de uma carreira, né? Para que você possa abraçar essa carreira com unhas e dentes, como um linguajar comum. Senhor Marcos, para o senhor, como foi participar desse primeiro júri? Para mim foi de grande importância, porque, como já falou o meu colega aqui, de início a gente só tem teoria. E a gente ir para a prática inexperientemente, a gente adquire maiores conhecimentos. A gente já se sente atuando, embora não tendo experiência. Mas com o passar dos anos, que a gente vai concluindo o nosso curso, a gente depois, com a conclusão do nosso curso, que a gente chegar a ver como a gente atuou no início, a gente vai ver como a gente era inexperiente nessa parte. As falhas que a gente cometeu, o que não cometeria mais, como atuaria diferentemente dentro dessa situação, por já obter o conhecimento necessário para poder atuar. Eu sou formado na área, também participei do júri simulado na FGF, no começo do meu curso, e uma experiência legal que eu deixo para vocês é que a gente participa, até de audiências mesmo de júri, a gente fica um pouco perdido, né? Porque usa-se muito linguagem técnica, muito só artigo e tudo, mas no decorrer da vida acadêmica, você vai ver que
chega e, agora eu sei o que ele está falando. E às vezes você até pensa assim, não, ele esqueceu de falar isso. Em vez de você fazer apenas a abordagem do que foi dado, você ainda já começa também a criar a sua teoria. O professor da área penal sabe muito bem disso, né, professor? O Tribunal do Júri, na realidade, é um grande teatro, né? Você, na realidade, o aluno e o profissional que atua nessa área do júri, ele traz a teoria vivida em sala de aula para a prática do dia a dia, né? A prática forense. E o Tribunal do Júri ele tem essa peculiaridade com relação a ser a própria sociedade que julga o seu par, né? Que julga o seu ente que, na realidade, praticou um ilícito penal. Então, como você bem frisou aqui, o Tribunal do Júri ele usa muitos termos técnicos, como é comum em todas as áreas profissionais. Entretanto, cabe salientar que o júri ele é peculiar, por quê? Porque o termo técnico ele é usado de acordo com o conselho de sentença que dele faz parte. Não se pode, por exemplo, usar termos técnicos quando você está se relacionando com o conselho de sentença, por exemplo, do interior, não é? Que não tem aquele linguajar forense e que você, como advogado de defesa ou como representante do Ministério Público na acusação, você tem que usar palavras que aquelas pessoas que vão julgar o caso, eles tenham a facilidade de compreender. Então o júri tem essa diferença muito grande, por quê? Porque você não está se dirigindo, por exemplo, em uma audiência para o magistrado ou para um promotor de justiça ou até mesmo para um colega de profissão. Você está se dirigindo para pessoas da sociedade que na maioria das vezes são leigos com relação à área jurídica, né? Então você tem que realmente usar um linguajar para cada tipo de conselho de sentença. E é muito boa essa vivência que a FGF disponibiliza para os alunos, para que os alunos não fiquem apenas, vamos dizendo assim, não fiquem apenas com a técnica aprendida em sala de aula. Eles passem também a interpretar essa técnica, né, para poder usá-la no dia a dia forense de acordo com as pessoas que irão ouvi-los, né? E de primeiro modo, já se aprende, já passa a lição que não adianta só, é fundamental você pegar um livro e ficar lendo livros, mas não adianta só um livro, você tem que vivenciar a prática também, porque é ali que vai ser a aplicação dos estudos. Você tem que saber transmitir, né, para pessoas, como eu te falei aqui, para pessoas que não são da área jurídica, na maioria das vezes, você tem que aprender a transmitir aquilo que você aprendeu de forma técnica, transmitir esta forma técnica para uma forma simples, que essas pessoas possam entender o que você está querendo transmitir. Seu Genário, o senhor participou da acusação? A acusação. O trabalho, trabalhamos uma equipe, na realidade não foi só as pessoas que estavam se apresentando, houve um trabalho de equipe. Nós reunimos, um colega nosso nos forneceu um espaço, né? E a gente trabalhou dentro do que podia ser o possível, entre aspas, porque a gente não tinha uma linha ainda definida. Houve alguns contraditórios, porque não conhecendo a lei, de fato, a gente tinha que trabalhar nas teorias. Aí buscamos algumas teorias, formatizamos uma ideia, e a ideia foi lançada, sendo que foram divididos para cada etapa, um trabalhava sem entrar na etapa do outro, na seguinte, para que ocorresse uma sequência, né? Porque a introdução ficou comigo, certo? Que é a parte de apresentação do crime, o crime em si, e a parte penal, civil, né? A parte penal criminal ficaria com os outros dois participantes, seria o Ricardo, o aluno Ricardo, certo? E o aluno Marcelo. Né? E a Janaína, no caso, seria a nossa assistente, certo? Para ficar vendo de longe as coisas que a gente não podia pegar. E fizemos uma equipe em 4, certo? Agradecemos a professora Arissa, que é uma professora, certo? E trabalhamos essa ideia. Essa ideia foi trabalhada durante uns 2 a 3 dias, enfim. Aí conceituamos e apresentamos. Houve algumas falhas porque são notórias, né? Porque a gente não tinha em si a segurança, certo? A segurança ainda não tinha, mas aos poucos a gente foi perdendo aquela timidez e encaixou a situação.
E o senhor Marcos, defesa? A gente trabalhou na defesa, a gente trabalhou com toda a sala. Primeiro, nós montamos uma teoria de tese de defesa que pudesse ser utilizada, apresentamos a sala para que a sala concordasse ou não. Como as salas são muitas pessoas, às vezes a gente não observa tudo. E a gente vai colhendo opiniões e vai montando uma tese de defesa. A sala concordou com o que a gente bolou como seria a nossa defesa dentro da nossa experiência mínima possível. E foi bem gratificante. O professor Roberto Ney atuava quando a gente montava a nossa tese, a gente levava ele, como ele já é uma pessoa altamente experiente, professor, a gente está com essa intenção de utilizar isso como defesa. Aí ele nos orientava se era possível, se não era possível, como poderia seguir uma linha de raciocínio ou não, mas dentro da imparcialidade dele. Até porque ele ia representar, né, fazer o papel de juiz naquela situação, ele tinha que ser imparcial com a promotoria e com a defensoria, no caso. Mas, graças a Deus, deu certo. Fica constatado que, mais que você tenha uma tese, na hora que você discute com outro profissional, isso até no direito, nos próprios profissionais do direito, se você tem uma tese, mas você acaba esquecendo um detalhe, não é, professor? Até porque existem muitas teses, né, no direito. Então, para cada caso, você pode ficar preso a única tese ou você pode apresentar inúmeras teses de acordo com a situação. E, lógico, caberá ao Conselho de Sentença aceitar ou não qual tese se enquadra naquele caso. Tanto o Ministério Público irá apresentar a sua tese de acusação, quanto a defesa irá apresentar a sua ou suas teses de defesa. Mas o que é mais interessante nesse simulacro de tribunal do júri que ocorre aqui na FGF é que nós, professores, não interferimos, não é, nas teses que os alunos apresentam. Eles são livres, eles são os autores e atores, não é, da situação. Então, eles são livres para escolher e, lógico, tentar convencer de alguma forma o Conselho de Sentença, né, a acreditar nas suas teses. Isso é muito bom, porque desde o início do curso que os alunos já começam a vivenciar, não é, a vida forense, o que é realmente atuar, não é, em um tribunal de justiça. Então isso é muito viável, porque na medida que o curso vai avançando, eles vão se aperfeiçoando mais e mais e mais até chegar à conclusão do curso, podemos dizer assim, já adaptado, né, à nossa prática dos tribunais com relação ao tribunal do júri. A gente vai saber um pouco das teses, vamos conversar um pouco disso, mas vamos conversar no segundo bloco, agora a gente vai para um pequeno intervalo. Já voltaremos. Começamos assim o segundo bloco do nosso Sociedade de Direito, hoje falando um pouco sobre o júri FGF, um júri que já é tradicional, como todos sabem, como vocês viram no primeiro bloco. Senhor Ginário, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o caso em si, não a sua tese, tá? Não a sua tese de acusação, eu queria que você falasse do caso, o que aconteceu, o que foi proposto aos alunos. Certo. Dentro da proposta que foi elencada a gente, foi o seguinte, nós íamos trabalhar em cima da teoria de acusação, certo? Promotoria. E o crime em si, certo? O fato em si era um crime, um homicídio, certo? Ele era classificado no artigo 121, certo?
inciso 2. E era um crime para que você notasse que ele foi um crime à revelia, um crime que aconteceu, a gente levou a situação de fútil, por motivo banal. E a situação do réu, no caso, que seria o Felipe, né? Vou classificar para poder, é uma linha de raciocínio melhor. Então, o Felipe teria cometido um crime, certo? A um determinado elemento da sociedade, que também era tido como marginal, mais da lei, certo? E houve um conflito, certo? Entre eles. Como a gente não tinha a ideia, certo, de futilidade, essas coisas assim, a gente trabalhou em cima da ideia do fútil, do crime fútil, né? E aí a gente perdeu a linha, né? Porque dentro do direito em si, a futilidade ela não aumenta a penalidade do crime. E a intenção não só era fazer um julgamento justo perante a sociedade, né? A intenção era mostrar a justiça, certo? Ela como ser uma justiça justa, pura. Mas, para que acreditasse isso, era preciso ter mais respaldo, mais técnica, mais desenvolvimento. Aí faltou um pouco, né? Porque a gente está no primeiro semestre, a gente não tinha segurança do que iria falar diante da sociedade. Então, trabalhamos em cima do quê? Do emotivo, certo? Trazendo a ideia do nosso colega, né? Que era o Felipe, o suposto réu. A gente trabalhou em cima de trazer a sociedade para o nosso lado. Sempre enfatizando com a sociedade, de uma maneira ou outra a gente jogava em cima a tese do acusatório, da semelhança dele, da falta de compromisso daquele cidadão com a sociedade. Então buscamos em si, certo? Trazer uma ideia diferente do que estava nos autos. Assim, diferente não tanto, mas para o lado pessoal do júri, entendeu? Trazer o júri ao nosso favor, mas dentro da justiça, sempre tentando buscar a justiça, mas sem muito elan dentro da lei, porque a gente não tinha a figura em si da lei. A gente não tinha muita segurança do que ia falar, então a gente preferiu usar uma técnica metódica, mas trabalhando mais em cima da realidade da sociedade. Professor, essa técnica que ele fala, trazer para a sociedade, mostrar para a sociedade, usar o emotivo, na prática, o que acontece, mostrar fotos da pessoa, até fotos da pessoa morta, é o que interfere no júri, é o emotivo. Na realidade, o Tribunal do Júri é um grande teatro, né? É um grande teatro onde se tenta convencer 7 pessoas da sociedade, né, que se você estiver atuando no Ministério Público, se você estiver atuando na defesa, mostrar que aquele acusado ele é inocente ou ele é culpado. No caso dessa tese que foi apresentada aqui por nosso aluno, na realidade ele quis mostrar para o Conselho de Sentença que era justificado a conduta do acusado com relação à vítima, por ter a vítima, não é, más antecedentes criminais na sociedade. Se é que eu entendi, se é que foi mais ou menos assim. Então, talvez tenham levado para conhecimento do Conselho de Sentença essa tese de que se usa muito no Tribunal do Júri, né? Ou seja, mostrar para a sociedade que a vítima contribuiu de alguma forma para o deslinde daquela situação, né? De ser ele vitimado por ter uma má conduta social. Então, são várias teses que se usam, na realidade, no Tribunal do Júri, para tentar convencer. E uma dessas teses poderá ser essa. Sempre a defesa irá, por exemplo, invocar, né, os maus antecedentes criminais da vítima para justificar, vamos dizer, um suposto crime de homicídio. E a defesa sempre irá, na realidade, ressaltar, né, a defesa irá ressaltar que o seu cliente, né, que o acusado era uma boa pessoa e que quem não tinha bons antecedentes era, na realidade, a vítima e por isso justificou ser assassinada, vamos dizer assim, e a acusação já irá fazer o contrário, irá renegar, vamos dizer, a conduta da vítima e irá focar
os maus antecedentes, se estiverem presentes, né, na conduta do acusado. É um teatro onde as partes irão defender, vamos dizer assim, os seus interesses pessoais. Vamos dizer assim. Vamos saber, foi assim, senhor Marcos, a defesa? Como foi a tese da defesa? Foi um defesa, pequeno júri aqui no... A defesa, quando se deparou com o processo, ela ficou meio perdida. Por quê? Porque o acusado já tinha uma vida pregressa bem conturbada. Já respondia vários crimes, né? Mas a vítima também. Então a gente já utilizou desse lado de desacreditar também a vítima, como também uma única testemunha ocular e participante do caso. A gente optou por desacreditar também essa testemunha porque foi atuante dentro do homicídio. De início a gente ficou meio perdido. Pô, o réu já tem uma vida pregressa bem conturbada. Cometeu um homicídio. Já era foragido, já tinha um mandado em aberto. É famoso, os fins justificam os meios, ou seja, vamos atacar a vítima, mostrando para o conselho de sentença que o acusado, ao ceifar a vida da vítima, nada mais fez do que um favor para a sociedade. Por quê? Porque eliminou do seio da sociedade aquela pessoa que era perigosa e que poderia futuramente ceifar a vida de qualquer um dos jurados ou até mesmo de algum familiar, entendeu? Então se usou essa técnica muito bem apropriada para tentar o quê? Para tentar transformar a vítima em vilão, não é? E o acusado em vítima. Foi mais ou menos assim que a gente utilizou, dentro das nossas limitações, utilizamos essa tese. E a defensoria, no caso, ficou satisfeita no caso do que houve no julgamento, porque quando a gente desacreditou a vítima e o participante, a testemunha ocular, o júri fica também observando o processo de outro prisma, com outro olhar. Não só o fato do homicídio, mas as causas, o que motivou a esse homicídio. Foi onde a gente conseguiu obter isso, foi dentro dessa linha de raciocínio. Que foi participando de toda a sala, porque, como você falou no início, às vezes a gente não vê tudo, mas aquele aluno lá, aquele outro colega ali já vê, pode utilizar isso aqui, a gente vai encaixando, é como um quebra-cabeça, a gente vai montando dentro das nossas limitações de inexperiência, montar a nossa tese de defesa. O resultado, qual foi o resultado do júri? Vamos adiantar aqui. Pronto, o resultado. A promotoria queria que o acusado fosse condenado por motivo fútil, né? Homicídio qualificado. Homicídio qualificado. E a gente conseguiu, de início, montou uma tese de legítima defesa. Naquela intenção de objetivar aquilo mais à frente, mas o que a gente conseguir no meio do caminho é válido. Então, que a gente consiga desqualificar para um homicídio simples e, no caso, o acusado foi condenado a 6 anos no regime semiaberto, que, dentro do que houve, foi uma vitória para nós. Dentro da situação em si do júri, o trabalho ele ficou a mercê porque a gente não tinha o fundamento. Então a gente procurou buscar os informes da mesma linha de raciocínio dele, sendo que a favor dos antecedentes do suposto acusado. Certo? E trabalhamos em cima disto, mostrando que ele era nocivo à sociedade, certo? Por aquele motivo, ele não deveria... Falando da situação em si, certo? Ele respondia o crime. No momento do ato, ele estava num local público, que ele não deveria estar. Certo? Ele já estava mostrando ali, certo? O de respeito para com o Estado. Então, a gente trabalhou em cima também da figura dele, da falta de respeito com ele de si, com a sociedade, certo? Com a parte familiar, né, dele, que ele foi interpelado dentro da linha do processo, né? Ele foi interpelado pela mãe, que não poderia sair para aqueles locais e tal, e ele foi a uma determinada festa junina, onde ocorreu a situação, né? A situação em si. Porque eu estou só pleiteando, sem ênfase, né? Então, nós trabalhamos sempre em cima disso daí. O que ocorreu? Nós não tínhamos, com certeza, que o fato dele estar, no caso da defesa, estar acusando a nossa vítima, que não
no momento ali, para a gente que não tinha experiência, mas eu achava o seguinte, que ele não poderia acusar a vítima, mesmo porque a vítima não estava, a vítima, mesmo ali, a vítima não estava para se defender, certo? Ele estava acusando a situação da vítima, e trazendo a vítima como réu, né? E aí a gente achou assim, não pode, mas porque ele não está para se defender. No caso do acusado, que ele foi dado um certo momento, na introdução da abertura do processo, no caso o réu fala, né? Dando a sua versão, né? E a nossa vítima, como é que ela vai se defender se ela já tinha morrido? Aí a gente, mas isso aí é, dentro da linha da lei está certo, mas teoricamente não tem, porque quem morreu não se defende, entendeu? Aí a gente ficou meio perdido aí também, nessa situação. É que o júri aí, professor, causa um conflito, até nos próprios alunos causa um conflito de caso, né? Professor, nosso tempo, infelizmente, não é tão grande. Eu queria que só o senhor brevemente explicasse como os atos do júri em si, é só normal, réplicas, coisas, sentenças. O júri, na verdade, eu acredito, pela minha experiência com o Tribunal do Júri, que seja o julgamento mais justo que possa existir dentro do judiciário. Porque se retira da mão de um juiz, de uma única pessoa, né, julgar alguém que é acusado de ter cometido um ilícito penal. Na realidade, é a própria sociedade que diz se quer que aquele acusado permaneça no seio da própria sociedade ou se quer que esse cidadão seja retirado, né, porque não tem condições de frequentar a sociedade pacífica que todo mundo quer. O Tribunal do Júri é muito antigo, né? E começa, na realidade, a existir com a sentença de pronúncia. Muito se discute com relação à sentença de pronúncia. Eu tenho a sentença de pronúncia, na realidade, como um ato processual equivocado, que acredito que deveria ser modificado. E a sentença de pronúncia é o encerramento da fase processual em cartório, em que o juiz, convencido, né, vamos dizer assim, convencido da materialidade do crime e dos indícios de autoria, ele envia o acusado para ser julgado pela sociedade no Tribunal do Júri. Entretanto, eu discordo dessa sentença de pronúncia porque o juiz, na dúvida, ele manda alguém para ser julgado por leigos. É como o que fez Pilatos com Jesus Cristo, né? Na dúvida, se ele é culpado ou inocente, eu lavo minhas mãos e o povo que julgue. Ora, se alguém que tem capacidade técnica, que estudou direito, está em dúvida de julgar, né, como é que você pode enviar essa pessoa para que 7 pessoas que não têm o conhecimento técnico que você tem julgue e absolva ou condene? É por isso que, sua grande maioria, as sentenças em tribunal de júri às vezes são muito equivocadas, né? Às vezes o próprio Ministério Público pede aos jurados que absolvam o acusado e o Conselho de Sentença condena. Imagine você que o órgão acusador está pedindo a absolvição, né, e o jurado condena, é algo totalmente ilógico. Mas o Tribunal do Júri inicia, na realidade, com a sentença de pronúncia, onde o acusado é enviado para ser julgado. Depois, no julgamento em si, o juiz faz uma pauta onde vai incluir vários julgamentos, vários crimes dolosos contra a vida, né, porque o Tribunal do Júri só julga casos, né, crimes dolosos contra a vida. Será escolhido, dentre membros da sociedade, 7 que irão compor, né, o Conselho de Sentença, que é quem vai julgar. Durante os trabalhos, o réu será interrogado, as testemunhas serão ouvidas. O Ministério Público e a defesa terão um tempo para fazer a parte acusatória e a parte defensiva. E, por último, através de quesitos, não é, e através de cédulas, onde se vai dizer sim ou não, o Conselho de Sentença vai determinar se o acusado ele é inocente ou se é culpado. Obrigado. Senhores, obrigado pela participação. Infelizmente, nosso programa tem a duração de meia hora, a gente não pode exceder. E assim chegamos ao fim de mais uma Sociedade de Direito. Esse programa é transmitido pela FGF TV e disponível no portal www.youtube.com/FGFIES. Envie sugestões sobre temas através do nosso e-mail comunicação@fgf.edu.br ou através das redes sociais facebook.com/FGFIES
IES e no Twitter, @FacudadeFGF. Obrigado pela audiência.